Eu acho que, cara, a gente fala de inteligência artificial, mas não tem como falar também da questão da saúde, né? O que que tudo isso está trazendo para a questão de saúde mental. E assim, eu não sei se esse é um conceito ou um preconceito meu, mas o desenvolvedor quer que a pessoa utilize o aplicativo ao máximo, quer que fique o tempo ao máximo na frente da tela. E como é que é isso, cara? E Bom, como aí é que a gente vai. O próprio desenvolvedor já pensa, talvez, que nessa questão da saúde, não só de manter o usuário tanto tempo ali na frente do dispositivo, chega a ser uma questão até meio ética, né? E como é que isso caminha? olha, eu vou falar para você, eu faço pós-graduação em neurociência na PUC Rio Grande do Sul. E o meu objetivo de estudar pós-graduação é justamente para criar aplicativos altamente engajados, né? Então, pode parecer estranho? Pode parecer meio malvado? Pode, mas não é. Toda empresa hoje depende de engajamento. Engajamento é a moeda de troca, né? Se você não paga por um produto, o produto é você. Fato. Quando eu entrei na pós-graduação de neurociência, eu quis entender justamente isso, hábitos, vícios, quis entender tudo isso como funciona, né? Porque eu tenho os meus produtos e eu quero trazer para o meu usuário a melhor experiência. E eu quero que ele dependa do meu produto para viver. Tá meio estranho falar assim, mas eu quero que chega a um ponto dele falar, cara, não consigo ficar sem esse produto porque ele resolve muito bem a minha vida. Mas isso não é um pensamento meu, isso é um pensamento de toda a Big Tech. Toda a Big Tech. O que está acontecendo agora com as inteligências artificiais é algo terrível de você pensar. Porque na neurociência a gente aprende que o nosso cérebro ele é a máquina mais potente do universo. Só que ela é a mais preguiçosa. Todo momento o seu cérebro está te enganando para você ter zero esforço, para você fazer o mínimo possível. Então, assim, você fala de ir para academia, começa a doer a perna, dá sono. Eu lembro que eu brinquei com o meu personal uma vez. Eu falei, cara, vou na esteira para caminhar, me dá coceira na perna. Porque ele não quer que eu caminho, você tá entendendo? Ele fala assim, cara, tá tão bem aqui no sofá, não vai pra academia não, tá friozinho, olha é verdade, isso são maneiras que a gente só tá aqui porque a gente sobreviveu a sobrevivência, né? Ele quer que você gaste o menos energia possível. Só que quando Sim. você entende isso, você começa a fazer um hack dele, né? Você começa a falar assim, se ele fala não vai pra academia, é aí que eu vou. Porque eu tenho que mostrar pra ele que quem tá no domínio sou eu, não ele, né? Porque se deixar, cara, ele vai falar: "Fica no sofá o dia inteiro vendo Netflix, pra que trabalhar, pra que fazer nada? Você vai morrer mesmo, você já tá com a vida ganha", esses pensamentos Sim. vêm. E é um mecanismo de sobrevivência, né. E aí você pega uma Big Tech hoje, eles gastam milhões, milhões, bilhões, porque todo aplicativo tem um feed de dados hoje. Por que todo aplicativo você tem um scroll infinito? Cara, fácil, porque ali você trabalha na dopamina, no senso de recompensa do usuário. Você não sabe o que vai vir próximo, é que nem cassino. Você tá rodando a roleta no cassino, você não sabe se você vai ganhar ou perder, você não sabe. Aí você fica com aquela sensação: nossa, quase ganhei, vou jogar mais uma, quem sabe eu ganho. E todo aplicativo hoje é treinado para isso, ele é pensado para trazer essa sensação para o usuário. Olha, vou dar esse estímulo visual para ele, vou dar essa recompensa, porque eu quero que ele use mais. Eu quero que ele use. O Instagram, antigamente, você rolava o feed na época que era só foto, ele falava, acabou. Ele mostrava, acabou, você já viu tudo que tinha que ver. Hoje, você começa a ver coisas de pessoas que você não segue. Você entendeu? Por quê? Porque ele quer sempre te dar a sensação de scroll infinito, de estímulos visuais, ele te dá essa recompensa, o like, a curtida, e isso vai te deixando viciado, cara. Viciado mesmo, né? Totalmente, não, isso você trabalha totalmente no senso de você trabalha no senso de recompensa, na dopamina, né, então, quando você mexe com a dopamina do usuário, é como se fosse uma droga, ele quer ver tudo aquilo ali. Cara, quantas pessoas acordam, a primeira coisa que elas fazem é ver a DM do Instagram. Sim. Deixa eu ver se o vídeo que eu postei ontem se teve curtida, sabe, a gente tá vivendo, a gente posta um vídeo, quantas vezes eu postava vídeo, eu ficava lá dando F5 na página pra ver, esperando, estourava um comentário, a gente corria ver. Isso faz mal pra gente. E as LLMs, as Big Techs, estão fazendo exatamente isso com a gente agora com as inteligências artificiais. Elas estão dando pra gente um negócio sem filtro, quase sem limite, principalmente para programadores com código, tá acontecendo isso. E agora eles estão falando, opa, peraí, vamos fechando a É. torneirinha.
vamos fechando. Daqui a pouco, usar a inteligência artificial vai ser muito mais caro do que pagar um programador. Hoje a gente paga $100, eu pago num Codex Pro, eu pago R$ 500 por mês, sabe? Você está dizendo que aos poucos a ferramenta vai ficar menos acessível? Vai. Porque vai aumentar a demanda? E a gente não tem poder computacional, né? Sim. Já tá tendo crise de memória. Já tá ficando tudo mais caro. Carro tá mais caro, videogame tá mais caro, computador tá mais caro. Por quê? Porque agora todo mundo, os chips viraram um novo petróleo, né? Tá todo mundo lutando para criar um chip mais potente, com menos custo, com o menor recurso possível, porque tá ficando escasso. Tudo hoje tem que ter 128 GB de RAM, é, sabe, 240 GB de RAM. Por quê? Para poder rodar em inteligência artificial. Só que nessa tá encarecendo tudo e agora as inteligências artificiais estão começando a fechar. O próprio cloud mesmo, ele só melhorou agora porque o Elon Musk entrou na jogada. Mas ele estava reduzindo, ele já tinha tirado o cloud code do primeiro plano, é uma coisa absurda. Se eu não me engano, o próprio chat GPT também já estava com limite menor. Então, assim, eles te dão 100% e agora eles estão Vai chegando num... afunilando. Estão afunilando. Exatamente. Agora, imagina daqui a pouco chegar... Imagina o seu fluxo com cloud como que é hoje. Imagina daqui a pouco chegar e falar assim, o cloud custa 2.000 por mês. Pô, é perigoso a gente pagar, porque a gente tá tão acostumado a Já tá usar. até tão dependente, né? Imagina você Você ter... já incorporou aquilo na sua rotina de trabalho de uma Exato. forma tão comprometedora que você vai aceitar daqui a pouco pagar o preço que for cobrado. Vai ser um absurdo você falar, nossa, velho, eu vou ter que pesquisar uma geladeira no Mercado Livre? Pô, eu vou ter que fazer essa pesquisa na mão? Que absurdo. Você entende? Vai chegar um ponto que vai falar assim, não acredito, eu vou ter que escrever esse texto na mão, cara. Vou ter que ler isso aqui, sabe? Já acontece comigo hoje. Exatamente. Quando a gente está rodando nos sistemas de computação, aplicativo, às vezes a gente precisa fazer o debug, né? Debug é ver linha a linha na mão. Às vezes a gente fala, nossa, vou ter que debugar isso aqui na mão, cara. Pô, já mandei 3 prompts e não resolveu, vou ter que ver eu isso aqui. A gente já tá ficando viciado. E aí você foi estudar também neurociência, para Isso, compreender melhor essa questão comportamental. exatamente, E aí, como é que exatamente. tá sendo? Como foi a experiência? Olha, é incrível, uma experiência absurda, porque a gente começa a entender como que funciona a nossa química, né? A química cerebral, a gente começa a entender que a primeira coisa que a gente aprende, que eu aprendi na pós da neurociência, é que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro.